a gente vai começar a ver o que um ministro faz, o que é esse negócio de ministério. Já falamos sobre o fundamento, sobre a base, sobre o chamado. Vamos botar a mão na massa. O que a gente pensaria assim? Vamos começar. Por exemplo, vamos implantar uma igreja aí. Vamos implantar um ministério. O que a gente faz para começar? O que você faria? Vamos transformar o mundo. Esta é a mensagem de todo mundo, né? Essa é a mensagem que você ouve na igreja, na escola, na empresa. Estamos aqui para transformar o mundo. Mas a diferença talvez não seja o discurso, e sim a prática. O que a gente faria para começar? Sabe o que Paulo sugere? E, na verdade, não é só uma sugestão, não. É um ensinamento a Timóteo. Ele ensina que tudo começa na oração. Esse é o tema de hoje. Tudo começa na oração. Você tem um projeto, você tem um sonho, você tem um ministério, você tem um chamado de Deus, você tem um desejo que esse mundo seja transformado. Sabe o que você faz? Antes de agir, antes de ter ações específicas, você começa orando. E essa é a palavra de Paulo a Timóteo. Eu quero ler com você do capítulo 2, dos versos de 1 até o 7, que diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Amém? Qual que é o pilar da obra de Timóteo e de todos nós como ministros de Deus para a igreja? O pilar é a oração. Tudo começa na oração. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, a primeira lição óbvia e repetitiva é: construa a partir da oração. Comece por aí. Você deseja fazer algo? Você deseja estruturar uma casa? Você deseja estruturar um ministério, como eu falei, um projeto, um emprego, um relacionamento? Comece orando. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo: antes de tudo, eu te admoesto, eu te ensino fortemente. Isso é admoestação. Eu te dou aqui uma exortação muito forte. Comece orando. Essa tradução é antiga, né? Então façam deprecações, súplicas, essa é a ideia. Orações, intercessões, ações de graça. Primeira coisa sobre construir em oração, ele é um chamado enfático. Ele começa dizendo que ele admoesta, ele exorta, ele é enfático, é um imperativo. E faça isso antes de tudo. Toda a base de transformação da igreja, toda a base de transformação de uma sociedade se dá por meio da oração. E com isso, irmãos, nós estamos brigando com o mundo, Quer ver? A igreja, ela é contrária a toda e qualquer ideologia deste mundo. Em algumas, talvez, a igreja se aproxime um pouco mais. Tem algumas conexões maiores e outras menos. Mas, em essência, nós dizemos uma coisa contrária a tudo. Você quer transformar o mundo? Você se coloca de joelho. Você começa orando pelo mundo. E boa parte das nossas opiniões, boa parte da nossa interação com este mundo, da nossa interação, por exemplo, nas redes sociais, com as pessoas, do nosso linguajar, do nosso palavreado, é porque nós não estamos baseados na oração, fundamentados na oração. A gente não está clamando ao Senhor. Depois ele vai dizer por quem orar, mas clamando ao Senhor por este mundo. Eu e você somos admoestados, exortados a entender que tudo é transformado por meio da oração. Isso é contrário ao que nós ouvimos hoje. Hoje o discurso é sobre produtividade, sobre fazer. Se você quer que algo seja transformado, vai lá e coloca a mão na massa. Não está de todo errado, não está totalmente enganado. Mas a verdade é que antes de fazer as coisas, você tem que orar, você tem que buscar a Deus. Outra coisa, se é um chamado enfático a orar, isso rebaixa o nosso orgulho.
É, 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 é assim, é humilhante ouvir de Deus. Sabe o que que você faz para transformar tudo? Nada. Isso é humilhante. Por que nada? Orar não é nada? Não, no sentido de agir. Porque a gente tem essa perspectiva. Ah, a hora que eu falar, a coisa acontece, hein? A hora que eu fizer, o conselho que eu der, a hora que eu brigar, a coisa muda. E a palavra está nos ensinando que não, não. Antes de tudo, ore, faça oração, ação de graça, súplica, clame ao Senhor. Porque você não pode. Se você já tentou mudar alguém, se você já tentou mudar uma situação, você sabe disso. Talvez eu e você não queremos reconhecer. Mas quantas vezes a gente fala com alguém, fala sobre algo e as pessoas não mudam? Ou a coisa não muda, ou a situação não muda. E você começa a fazer e bater, parece que está, como que diz o ditado, dando murro em ponta de faca. Isso é humilhante, e a ideia é essa mesmo. Construa a partir da oração, porque a oração é um chamado enfático. A oração aqui cobre todas as áreas. É súplica, é um clamor ao Senhor, é intercessão, que é pedir aos outros, sobre os outros. É ação de graça, que é agradecer a Deus. Ore sobre tudo, cubra tudo de oração. De todos os modos, enfim, de todo jeito, em toda situação. Porque quando você fizer isso, você vai começar a enxergar as coisas de outra maneira. Boa parte do nosso desespero é porque nós não estamos orando, porque nós não estamos buscando a Deus. Nós estávamos estudando hoje de manhã na escola bíblica e relembrando um livro, inclusive um livro muito bom que eu recomendo para vocês, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. O pastor lá que escreve o livro, ele era pastor de uma igreja grande e ele vivia uma espiritualidade emocionalmente doente, em que era o fazer, 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 e se desesperando, e pastor de uma igreja grande, crescente, e mal, e enfim, até que ele resolveu ir para um local onde as pessoas passavam o dia inteiro orando, dia e noite orando. E era tipo um retiro mesmo, um local em que ele orava, tinha os dias os horários de oração. E ele falou que 3 dias ali, 3 dias, a mente dele já tinha mudado, como se tivesse pegado um teletransporte e ido para outro mundo. Depois de 3 dias vivendo uma rotina de oração. Boa parte do seu desespero é porque você e eu não vou jogar só para você, para mim também, é porque nós não estamos orando. Só que não é orando assim, Senhor Deus, obrigado por tudo, amém. Não, é ter uma vida de oração. Olha aqui, súplica, oração, intercessão, ação de graça, ore de todo jeito, em todo tempo. A oração retira essa nossa ansiedade. E que semaninha para ficar ansioso, não é verdade? Que semaninha, só para olhar para o mundo. Infelizmente, irmãos, se eu te lembrar do que eu falar agora, daqui a um mês, você vai falar, é verdade, mas aquilo já passou, nem lembrava mais. Essa semana, algumas notícias aí. Teve aquele assassinato lá nos Estados Unidos, daquele rapaz, e é impossível você não saber, e que gerou uma comoção, e já está gerando comoções aí nos Estados Unidos, na Inglaterra e até no Brasil. Também teve alguns drones da Rússia que chegaram até a Polônia, que faz parte da OTAN, que é uma organização de vários países. Enfim, é mais um passo para a Terceira Guerra Mundial, basicamente isso. Só essa semana, né? Coisa básica, coisa pouca. E a gente olha essas coisas e fala assim, Senhor, o mundo está acabando. Gente, o mundo está acabando faz muito tempo. O quanto que eu estou orando por isso tudo, porque tudo que nós fazemos tem que ser construído através da oração, de todos os modos. Você quer edificar a sua casa? Você quer edificar o seu lar? Você quer olhar para esse mundo e ser transformador? É através da vida de oração. Alguém já disse que uma igreja, para ficar em pé, ela tem que ficar de joelho. Ela começar, ela tem que clamar ao Senhor. E essa intercessão, essa oração, abrange todos os homens. O verso 2 fala, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Essa é a ideia. Não há ninguém que fica de fora do alvo de oração. Reis e os que estão em eminência. Quem que são hoje? Nós não temos mais reis, né? Mas nós somos chamados a orar por todos os que estão em eminência, por todas as autoridades. E aqui é uma pedra de sapato para muitos de nós, né? Ah, eu não gosto de tal político, eu não vou orar por ele. Ele está em eminência, nós temos que orar por ele. Mas por quê? O que é isso? Você não quer que ele mude? Você não quer que seja transformado? Então o que você faz? A gente ora.
a gente clama ao Senhor. Nós vemos isso através dos profetas que clamavam ao Senhor pelos reis. Clamava por misericórdia e clamava por justiça, mas clamava ao Senhor. O povo de Deus é um povo que constrói, vou repetir isso, através da oração. Até mesmo a sua política pública, vamos dizer assim, a sua visão de sociedade. Ore, clame ao Senhor, e isso tem um poder transformador. Ore por esses, e a palavra que diz assim, para quê? Para que orar? Para que a gente, como igreja, seja aplaudido, para que tratem a gente assim, ó, trazendo tudo de bandeja, para que a gente seja assim reconhecido. Não. Olha a oração que Paulo está ensinando a Timóteo, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Piedade tem a ver com vida espiritual. Sabe o que ele está dizendo? Ore por todos. Ore pelos políticos mesmo, pelos poderosos. Para quê? Para que eles não incomodem a igreja. Porque quando a igreja não é incomodada e a igreja é saudável, ela cresce, gente. Essa é a ideia. Para que deixe a gente quieto e sossegado. Isso aconteceu de certa maneira com a igreja na China. E, aliás, não deixaram ela quieta e sossegada, mas ela ficou na surdina. Eu já contei esse testemunho para os irmãos. Quando veio a cortina de ferro na China, não me lembro que década, mas no começo do século passado, no meio, os missionários que estavam lá tiveram que ser retirados e foram expulsos. E ficaram só os cristãos chineses. E ali eram alguns, 1 ou 2 milhões, algo que dentro do contexto chinês era pouca coisa, né? E aí, depois de algumas décadas, foi reaberto. Nessa abertura da China para comércio e tudo mais, eu acho que década de 80, 90, voltaram os missionários, foram levados para lá de novo, pensando assim, coitado dos nossos irmãos, nós vamos recomeçar tudo aqui, né? Quando eles chegaram lá e foram contando a igreja que estava nas casas, as igrejas escondidas daqueles que eram perseguidos, que estavam orando, evangelizando, tinha mais de 50 milhões de chineses cristãos. Só a igreja, só deixar quieta a igreja. Só Senhor, abençoe que essas portas fiquem abertas, e se não ficar, que a gente tenha a sabedoria de reunir lá em casa, quieto, para que possamos pregar o evangelho. E há um indício, há um estudo que a igreja chinesa, olha que loucura isso que Deus faz, vai ser a maior igreja do mundo, no sentido de população cristã. Talvez na década de 30, em 2030, um pouco para mais, vai ter mais de 300 milhões de chineses que serão cristãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que orar, para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. É isso, ore pelas autoridades. Por quê? Porque tudo é construído através da oração, através daquilo que nós colocamos diante de Deus. Deixa eu perguntar para você, o que você está construindo na sua vida? Todo mundo está construindo alguma coisa. Pode ser algo pessoal, algo familiar, algo institucional. O que você está construindo? Ou seja, qual é o seu projeto de vida? Você está construindo através de oração? Você colocou diante de Deus? Você está fazendo isso antes de tudo, antes de tudo? Porque assim, eu não estou dizendo que você ora aí que vai dar tudo certo, não é isso. Mas quando você coloca diante de Deus, você está reconhecendo que Ele é Senhor e Deus vai direcionando, gente. Tem algumas coisas que eu tive que deixar de lado, sonhos, projetos, abandonar, deixar, esperar ou realmente fazer acontecer. E certamente tem muita coisa que eu não ouvi a voz de Deus e quebrei a cara. Mas quando você constrói em oração, que coisa maravilhosa. Também há a possibilidade, eu tenho certeza, de reconstruir em oração. Tem algo destruído? Talvez algo que você construiu na carne? Reconstrua em oração. Coloque sua vida diante de Deus, seu casamento, seus filhos, seus netos, sua família, seu trabalho, sua vida espiritual. Reconstrua ela em oração, porque assim nós estaremos arraigados no Senhor, que é o nosso Deus. Que, aliás, isso é a próxima coisa aqui. Tudo começa na oração e quando oramos nós nos conectamos ao caráter de Deus. Esse é o segundo mandamento aqui, segunda coisa que eu vejo. Primeiro é que construa a partir da oração. E nesta oração você se conecta a quem Deus é. Olha o verso 3.
porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por que nós devemos orar? Talvez você se pergunte, ou a pergunta mais difícil é, para que orar por todos? Porque tem gente que até merece, mas tem gente que não merece tanto nossa oração assim. Né? Tem uns aí, mas por quê? Porque nós estamos conectados ao caráter de Deus. Você percebe o que a oração começa a fazer, irmãos? A gente pensa assim, eu vou orar e tudo ao meu redor vai mudar. Eu vou orar e esses aí que são duros de coração vai tudo se quebrantar. Amém por isso, e isso é motivo de oração. Mas quando a gente começa a orar, nós estamos entrando no movimento de Deus, na visão de Deus para o mundo. Nós oramos por quê? Porque Deus é bom e quer que todos se salvem. É com essa perspectiva que nós temos uma vida de oração. Como? Conectados ao caráter de Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Salvador. Primeira coisa que eu vejo aqui. Deus é o Salvador. Do que o Salvador se agrada, então? De prover salvação. Pode parecer estranho e difícil de entender, mas eu me lembro das 3 parábolas de Jesus, que na verdade estão conectadas, e eu considero essas 3 parábolas talvez uma das maiores obras de literatura da antiguidade. É claro que Jesus é Deus, é Senhor, mas mesmo que a Bíblia fosse apenas um livro de literatura, seria a maior obra de literatura da antiguidade, penso eu, ou uma das maiores, que está lá em Lucas 15. Lucas 15 é extremamente bem construído. Tem 3 parábolas, uma conectada à outra. O pastor tem 100 ovelhas e se perde uma. E dessas 100 ovelhas fica 99 ali, ele recupera uma, é 1% de 100. Né? Depois a mulher está em casa, as primeiras ovelhas estão fora de casa, estão no aprisco. Agora a mulher está em casa e tem 10 dracmas e perde uma. De 10, uma é 10%. E ela recupera. Depois o pai tem 2 filhos, agora já não é mais porcentagem, né? Porque filho já não se conta como porcentagem, os 2 são 100%. E um foge, sai de casa, aliás, e se perde, que é o filho pródigo. Essas 3 histórias estão totalmente conectadas, mas tem uma frase que Jesus diz ali que eu acho maravilhoso, e ele está nos ensinando sobre salvação e como Deus deseja salvar. Quando o pastor recupera aquela ovelha, ele chama outros pastores para comemorar. Quando a mulher recupera a dracma perdida, ela chama outras mulheres para comemorar. E a frase dita ali é que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Você lembra disso, né? Jesus está usando uma frase dos fariseus e daqueles homens judaizantes, só que Jesus está mudando o final. É igual, imagine se você visse um filme e o final mudasse. Seria tão estranho, né? A frase era: a festa no céu quando um pecador é condenado. Vai dizer que a gente não fala essa frase, né? Quer ver uma frase que a gente fala? Bandido bom é bandido? Não fala, tá? A gente tem essas frases, gente. Vamos falar a verdade. A festa no céu quando um pecador é condenado. Aí Jesus muda o final da frase. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Sabe por quê? Porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando você começa a orar, você começa a se conectar com o caráter de Deus. O seu coração começa a mudar. Eu já citei aqui, eu vou citar novamente como um testemunho tão lindo da minha mãe. Minha mãe, às vezes eu ficava bravo com ela. Ela via essas reportagens assim, de crime, e ela ficava com dó do criminoso, não querendo que ele fosse solto. Mas ela pensava na mãe dele, pensava, que pena, olha a escolha de vida. E eu com raiva, porque a reportagem é feita você ficar com raiva, né? Eu falava, mãe, que é isso? E ela dizia, não, você tem que orar por ele, né? Temos que orar. E não vou dizer que eu entendi perfeitamente, não. Mas eu tenho certeza que o nosso coração vai sendo transformado quando a gente começa a orar. A gente começa a olhar as coisas de modo diferente, porque nos conectamos ao caráter de Deus. Esse Deus que é Salvador, Ele também é misericordioso, porque Ele quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos sejam transformados. E, gente, você que gosta de estudar a Bíblia, eu vou te fazer uma pergunta que eu não vou responder, tá? Mas eu vou fazer a pergunta. Esse verso 4, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Como conectar a nossa ideia de que é Deus quem salva? Jesus fala assim, que as ovelhas que Ele tem na mão foi o Pai que lhes deu.
Aí a gente fala, mas como que conecta isso? Se Deus quer que todos sejam salvos, como que isso vai acontecer? Ué, então por que Deus não salva? Vai dizer que você já não teve essa discussão, se você já parou para pensar sobre isso. A questão aqui, irmãos, e eu disse que eu não ia responder, tá? A questão é que esse é um chamado à oração. E quando a gente ora por salvação, a gente não fica colocando barreiras para isso. Senhor, eu vou orar pelo fulano. Quem sabe, Senhor, se for da tua vontade, que o fulano seja transformado. Deus quer que ele seja transformado. Ore por isso. Ah, Senhor, vamos orar, se for da tua vontade, Pai, que a gente evangelize. Deus quer que você evangelize. Se for da tua vontade, que grandes coisas aconteçam. Deus quer que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando nós somos chamados à oração, quando nós somos chamados a construir em oração, nos conectamos a um caráter misericordioso de Deus e oramos para que a misericórdia do Senhor se derrame como uma chuva, que venha como um dilúvio sobre nós. E a palavra diz que haverá assim, como se fosse uma grande onda da misericórdia de Deus. Que você possa orar por isso e clamar. Sabe por quê? Porque se Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, Ele quer que toda a sua família seja salva. Deus quer que toda a sua família seja salva. E a gente às vezes para de orar pela família, né? E as famílias é o que mais dá trabalho para nós, na verdade, família. Porque é aqueles que nós convivemos, né? Deus quer que todo mundo no seu trabalho seja salvo. Você acredita nisso? Até o seu patrão. Olha só que coisa. Deus quer que os seus vizinhos sejam salvos, até aquele que bota som alto no domingo de tarde. Deus quer que ele seja salvo também, para ele botar um louvor gospel lá. É isso aí, não sei. Mas brincadeiras à parte, nós vamos se conectando ao caráter misericordioso de Deus e a gente vai enxergando o mundo de outra forma. E esse Deus que quer que todos sejam salvos, Ele quer que eles venham ao conhecimento da verdade. A salvação se dá pelo conhecimento da verdade. O próprio Paulo diz que ele é o apóstolo da verdade, no verso 7. No 3,15, ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Sabe por quê? Porque Deus quer que todos sejam salvos. Nós devemos agir com misericórdia, sim, mas através da verdade, através do evangelho transformador. Não tem como eu dizer assim, Jesus quer que você seja salvo. Então pode fazer qualquer coisa aí. Fica vivendo essa vida que você está vivendo, se você está em pecado, que está tudo bem. Não, Deus quer que você seja salvo e transformado. Então se arrependa, viu? E mude de vida e venha ao conhecimento da verdade. Porque é assim que o nosso Deus Salvador transforma vidas. Ele não transforma a vida fingindo que pecado é bom, ou fingindo que fazer as coisas mais ou menos para Deus está bom demais, mas que venha ao conhecimento da verdade. E olha que coisa graciosa, existe misericórdia de Deus quando você conhece a verdade. Quer ver? Eu vou usar um exemplo tão bobo assim. Imagine você que já ensinou alguém. Eu já fui, dei aula, parei agora nesse semestre, mas dei aula no ensino médio. Quem já teve esta experiência de dar aula, eu vou orar por você. Você será o meu alvo de oração nessa semana, tá? Não, brincadeiras à parte. Claro que dentro de uma sala de aula tem muita bagunça, tem muita, às vezes, dificuldade de ensinar. Aí chega lá no final do ano, e quando você já falou tudo que deveria falar, ensinou, já brigou, já falou para pararem de bagunçar, né? Usou tantos recursos pedagógicos, né? Aí chega lá aquele lá que está faltando nota, o que ele fala? Na última semana, ele fala, professor, quero aprender tudo. Comigo era sempre assim, não sei se você era assim no ensino médio ou na escola, tá? Eu também era assim, então não posso condenar quem faz isso. Agora me ensina tudo, professor, vai lá, eu quero aprender tudo. Olha, gente, Deus está aqui dizendo que independente de quando a pessoa quer aprender ou chegar ao conhecimento da verdade, Ele é gracioso. E tem gente que fica a vida inteira dizendo para Deus, não quero aprender, não quero saber. E quando essa pessoa quer saber, Deus ensina a verdade para ela. Você vê que isso é misericórdia também? É misericórdia de Deus. Então, se hoje você se render ao caráter, à vida, à graça de Deus, Deus vai te ensinar o conhecimento da verdade. Tiago nos ensina que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto.
E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ele dá às luzes o conhecimento, a capacidade de entender. E quando Deus nos ilumina, a gente começa a ver como nós somos pecadores, como nós somos falhos, fracos e como Ele é gracioso. Como que eu percebo isso? No contexto aqui, pela oração. Esteja orando por você e pelos outros, e Deus vai mudando sua maneira de enxergar as coisas. Se nós nos conectamos ao caráter de Deus, nós também conhecemos a obra de Cristo. Versos 5 e 6 fala assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A obra de Cristo, claro, gente, aqui já daria outra mensagem, né? Jesus é aqui o mediador. O que é mediador? É sacerdote, é aquele que faz o caminho do meio entre a pessoa e o próprio Deus. É só Jesus. Gente, e essa é uma verdade bíblica. Só Jesus pode ouvir orações. Ninguém mais pode ouvir orações, porque Ele é o próprio Deus, Ele é o nosso caminho para chegar ao Senhor. É o que a Bíblia está afirmando. Só há um Deus e só um mediador, só um que está no meio entre Deus e os homens. Você quer ser ouvido por Deus? Clame a Jesus. Só Jesus deu a vida dele por você. É Ele que morreu e ressuscitou e, como diz Hebreus, abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. O sangue dos mártires que foi derramado porque não negaram o Evangelho, foi derramado em testemunho, mas o sangue de Jesus foi derramado em remissão de pecados. Foi por causa do sangue de Jesus que esse caminho foi aberto. Clame a Ele. Quando nós conhecemos a obra de Jesus, nós começamos a perceber o Senhor realmente é gracioso. Jesus é o mediador e Ele também é o redentor, porque só Ele pode prover salvação. Aliás, Cristo é o próprio sacrifício, porque Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. E Cristo também é o testemunho. Ou seja, quando você olha para Jesus, assim como nós ouvimos hoje o testemunho da irmã Cida, né? Quando nós vemos o testemunho dela e de alguém que foi tocado e abençoado por Deus, quando nós olhamos para o que ela está falando, é natural que passe, né, por ela e a gente enxerga Deus. Fala, nossa, como Deus é gracioso. Nós estamos olhando para ela, vendo a vida dela, as fotos dela, mas o testemunho passa por ela e chega até Deus. E a Bíblia diz também, nesse contexto, que Jesus é o testemunho. Ele serviu de testemunho ao seu tempo. Um testemunho muito maior do que nós todos, é claro. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós chegamos até Deus. Essa é a ideia dele ser o mediador, dele ser o redentor e ser aqui o testemunho. Nós conhecemos a obra de Jesus e vemos tudo o que Ele fez para nos salvar. E aí, só vou me deter a um detalhe, que tem tantos detalhes, mas tem um que eu acho interessante. Fala que Jesus deu a si mesmo em preço. Olha a palavra ali, preço de redenção. Preço é um valor que você paga para alguém. Para quem que Jesus pagou o preço quando Ele morreu na cruz? Para quem que Jesus pagou o preço? O John Stott, um grande estudioso da Bíblia, ele trouxe essa discussão e ele foi até os pais da igreja antigo e várias discussões, e existiram algumas respostas, algumas até que não foram muito boas. Uma das respostas é que Jesus pagou o preço para mim. Então Ele pagou para mim, para que eu fosse até Ele, como se fosse uma espécie de convencimento. Não, mas Jesus não me deve nada, eu sou o pecador, como que Ele vai pagar para mim? A outra explicação, e eu já ouvi essa por aí, é que Jesus pagou o preço para Satanás. Então Ele foi lá e nós estávamos, de fato, prisioneiros do pecado. Ele como se tivesse pagado um preço para nos libertar, e Satanás nos libertou. Mas Satanás não foi o carcereiro ali, Satanás foi vencido na cruz do Calvário. Logo quando fala de pagar um preço, que é Colossenses 2,14, fala que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário, diz que Ele fez isso e expôs publicamente principados e potestades, no verso 15. Expôs publicamente principados e potestades. Então quando Ele paga o preço, Ele não vai lá e paga para Satanás, mas Ele vence Satanás. Então para quem que Ele pagou esse preço? Jesus pagou o preço para o próprio Pai.
Foi um preço de redenção, preço de dar a sua vida, porque Deus estava irado contra o pecado. E o que Jesus faz então? Jesus vai lá e paga o preço pela ira. Você fala assim, como que Deus pode ser santo e bondoso ao mesmo tempo? Como que Deus pode ser um Deus irado e um Deus bom ao mesmo tempo? Em Jesus, só olhar para Jesus. Em Jesus, Deus estava irado pelo pecado e Ele derramou toda a sua ira no seu próprio Filho. Esse foi o preço de redenção. Que coisa maravilhosa, Ele fez isso por mim e por você. Gente, quando a gente relembra essas verdades do Evangelho, como fica mais leve orar. Porque a ideia aqui é a oração. Nós oramos porque Ele é mediador. Nós oramos porque Deus é misericordioso. Porque Ele pagou o preço de redenção. E às vezes nós pensamos assim, eu vou orar e vai ser muito difícil. Orar é algo tão leve. Porque a obra pesada Cristo já fez na cruz. Você que tem criança, você sabe muito bem do que eu vou falar. Às vezes você está fazendo alguma coisa e a criança lá, o seu filho, fala assim, eu vou ajudar você, pai, né? E aí você está pegando alguma coisa pesada e ele está pegando junto. Vocês dois estão pegando aquele negócio pesado. É claro que ele não está pegando muito, não está pesando muito, né? Ele está te ajudando. Às vezes nem tanto, mas estão os dois lá levando. E eu fico pensando às vezes assim, olha aqui a obra de Jesus e eu atrás, orando, achando que eu estou carregando tanto peso, né? Na verdade, a minha oração é apenas para participar daquilo que Deus está fazendo. E essa é a última coisa aqui. O verso 7, Paulo fala, para o que eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Para o que, aliás? Para pregar esse Jesus. Para anunciar esse Jesus e essa transformação. Então, se tudo começa na oração, se tudo é construído pela oração, se em oração nós conhecemos o caráter de Deus e nos alinhamos ao caráter de Deus, conhecemos a obra de Jesus e descansamos na obra dele, agora é como se Paulo dissesse assim, participe junto comigo. Eu estou nessa obra, eu fui constituído pregador, pastor, apóstolo entre os gentios. Paulo sabia pelo que ele orava porque Deus estava no negócio, porque Deus estava indo à frente, porque o evangelho de Jesus não ia falhar. Ele sabia sobre qual autoridade ele podia trabalhar. Então é como se ele falasse, trabalhe junto comigo, esse é o meu chamado e esse também é o seu. O nosso chamado é dado através da oração, gente. Se nós não orarmos, nós não entenderemos aquilo que Deus está fazendo. Se nós não orarmos, nós não alinharemos o nosso coração àquilo que Deus fez. Um autor que eu gosto muito, chamado Gregory Friesel, fala sobre oração. Ele nos instiga dizendo assim, se em todos os tempos, desde o Antigo e Novo Testamento, em toda a história da igreja, todas as transformações que Deus fez pelo seu povo, ou através dele, foi por meio de oração e jejum. Por que a nossa geração acha que com a gente vai ser diferente? Por que a gente acha que vai ser por meio de show, de poder, de influência que o mundo vai ser transformado? Pegue na história, quando Deus usou o seu povo para transformar o mundo, Deus usou um povo que orava e jejuava e pregava a verdade. E como que vai ser diferente com a gente? Então Paulo, e agora talvez toda a história da igreja, estaria dizendo, participe junto conosco. Você quer se alinhar ao que Deus está fazendo? Você quer trabalhar? Você quer fazer parte de algo grande? Sabe o que você faz? Vai lá no seu quarto, dobra o seu joelho e fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu oro pela minha casa, eu oro por mim, eu oro pelos meus, eu oro pelos reis, ou no caso o presidente, congresso, judiciário, que são os que estão em eminência. Eu oro por todos, Senhor, eu oro pelos líderes mundiais, porque eu creio que isso fará a diferença, porque eu estou me colocando na tua presença. Entende? Nós somos chamados a participar por meio da oração. Então, esse é o teu chamado. Você quer fazer algo grande? Diminua. Você quer fazer algo transformador? Comece do que realmente transforma, sendo um intercessor, sendo alguém que suplica a Deus. Nada mais do que isso pode tornar você alguém que participa de algo grande, que é a ação de Deus, seja na sua casa, na igreja, na cidade, aonde estiver. Os maiores projetos, e não maiores no sentido de número, tá? Mas os projetos de Deus que eu já pude participar,
Alguns outros começou, outros eu comecei. Sempre foram através de oração. Eu fico pensando para mim, por que eu esqueço disso, né? Por que eu esqueço de orar e colocar diante de Deus? E que eu e você possamos não esquecer disso. E por isso, é claro, se tudo começa na oração, eu quero orar junto com você. E quero te desafiar. Lembra daquele pergunta que eu fiz? Qual o seu projeto? O que você fez? O que você está construindo? Quais são os seus planos? Vamos botar em oração? E vamos fazer uma oração aqui bem desafiadora? O que você acha? Vamos orar, Senhor, é teu. Esse projeto é teu. Se o Senhor quiser, acaba com ele. Se não for da tua glória. É oração difícil. É desafiadora. Mas se for teu, Senhor, construa, organize. Senhor, este mundo é teu. Que o Senhor faça segundo a tua vontade. Ele pode piorar, pode melhorar, mas eu quero orar para que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É desafiador. A gente vai orar. Eu quero convidar já o grupo de louvor a vir à frente. E depois iremos continuar adorando o Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oração que podemos fazer neste lugar. E por este lugar, não digo mais que é o templo, as paredes, mas é em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. A oração que se fizer neste lugar, o Senhor ouvirá. Pai, e sabemos que o Senhor nos ouve e queremos construir tudo através de oração. Eu peço pelas nossas vidas, em princípio, Senhor, pela minha vida espiritual, física, emocional, por quem eu sou e, claro, os meus irmãos aqui intercedendo por si mesmos. Em nome de Jesus, Pai, que comece numa vida de oração. Eu também oro, Deus, pela minha família e pela família de cada um aqui. Senhor, coloco diante do Senhor eles que são um alvo de oração, começar pela minha casa, pela Anne, pelo Isaac, pela minha mãe, meu irmão, cunhados, Senhor, sobrinhos, em nome de Jesus, parentes um pouco mais distantes. O Senhor pode transformar, e eu oro aqui junto com os meus irmãos que estão intercedendo também, por pais, por filhos, por irmãos, por sobrinhos, por netos. Senhor, quando nós já não podemos mais falar, é só o Teu Espírito Santo, mas o Teu Espírito Santo fala, e é mais ouvido do que nós, e é mais transformador do que a nossa voz. Então sabemos, Deus, que podemos construir em oração. Pai, como igreja, Senhor, e eu quero orar também, eu me sinto tão pequeno em orar por isso, mas quero orar por este mundo, porque a palavra do Senhor diz, eu oro pelos governantes deste mundo, seja no Ocidente, no Oriente, nas guerras que estão acontecendo na Europa, no Oriente Médio. Deus de amor, tem misericórdia, Pai. Começo clamando que o Senhor tenha misericórdia das crianças, das mulheres, dos idosos, Senhor, daqueles que estão em dificuldade, mas tem misericórdia de todos. Transforma o coração daqueles que estão em eminência, Pai, para que as guerras, a corrupção, a maldade possa diminuir. Eu oro pela Tua misericórdia. Oro também, Senhor, para que o Senhor opere salvação através de nossas vidas. Oramos tendo a certeza de que o Senhor é Salvador e quer que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então oramos para que o Senhor converta a gente lá dentro de casa, lá na vizinhança, lá no trabalho, Pai, e nós cremos que o Senhor fará isso. Oh Deus de amor, usa as nossas vidas, nosso lábio, o que falarmos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Oh Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender que a obra já foi feita e que nós apenas precisamos falar e orar, e que saímos daqui convictos que haverá transformação quando orarmos, haverá transformação quando alinharmos o nosso coração ao Teu, Pai. Obrigado, Jesus, pelos meus irmãos que estão aqui, e que a gente possa sair daqui desafiados a orar a um Deus poderoso e gracioso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sair daqui nessa noite com esse reconhecimento, vamos nos colocar de pé. Logo eu, pobre, pecador, fraco e tão devedor, mas de graça nós recebemos.